Dando sequência a essa série sobre falácias, que ensina tanto a reconhecê-las nos discursos dos outros, como incentiva a enxergar quando nós mesmos cometemos esses erros, nesse vídeo falaremos de duas falácias bastante comuns: a falácia do apelo à autoridade e a falácia do espantalho. Falácia do apelo à autoridade. Trata-se de recorrer a uma autoridade que não dispõe de legitimidade para apontar a verdade sobre determinado assunto. É usar a afirmação de uma figura de autoridade no lugar de um argumento válido. Usa uma suposta autoridade como base para a conclusão que se segue. Não se deve confundir com a citação de autoridades válidas, legítimas. Nesse caso, seria fazer citação de fonte, aproveitando a experiência e expertise do outro. Por isso é às vezes chamada de apelo à autoridade irrelevante. Mesmo assim, não se deve esquecer que até a opinião de uma pessoa ou instituição de autoridade está sujeita a estar errada. De onde se conclui que o mais importante continua sendo a análise do argumento, dos fatos e das informações contidas. O problema é que fazer essa análise é complicado muitas vezes. Então essa questão acaba recaindo dentro de um terreno com dois extremos. Quando queremos chegar à verdade de um assunto, nos baseando no conhecimento dos outros, de um lado se estabelece a verdade filosófica de que não há relação intrínseca e indubitável entre a existência de uma autoridade de conhecimento sobre um assunto e a veracidade das suas colocações sobre tal assunto. Por outro lado, não é porque não existe essa relação direta que iremos desprezar as opiniões das autoridades em cada assunto, pois existe a probabilidade maior de que uma autoridade no assunto saiba mais do assunto do que aquele que não é autoridade. Que fique bem claro que quando falamos de autoridade, não estamos nos referindo a poder de comando, mas sim autoridades por conhecimento. A estrutura lógica fica assim: A afirma a proposição X. A possui alguma autoridade. Logo, a proposição X é verdadeira. Como no caso da falácia ad hominem, apresentada no vídeo anterior, essa falácia do apelo à autoridade possui casos de identificação bem óbvia e outros nem tanto. Vejamos 4 casos óbvios que nem precisam de explicação para a compreensão. Primeiro, fumar não deve fazer mal, visto que Freud era inteligente e fumava? A doença não é tão grave assim. Eu vi um vídeo em que o homem mais rico do estado disse que podemos ficar despreocupados. Claro que esse político é ruim. O ator de maior sucesso no momento já falou que não vota nele. As atrizes mais bonitas de Hollywood usam o creme Caralisex 21. Então toda mulher deveria usar. É comum essa falácia recair em um desses casos: usar autoridades fora de seu campo de especialização ou usar autoridades anônimas, que é o caso de citações do tipo pesquisas indicam, as autoridades dizem, quando essas afirmações são feitas de forma banal, só para dar peso a uma opinião de quem emitiu. Compare com o que foi apresentado no vídeo passado e veja que é quase o oposto da falácia do ad hominem, sendo que as duas focam-se mais na pessoa do que no argumento. A diferença é que, na falácia ad hominem, era contra a pessoa e agora é a favor da pessoa. O segredo, então, é ver o conteúdo, os argumentos contidos. Está sendo mencionada uma autoridade que realmente possui argumentos ou apenas uma menção a uma figura que pareça impressionante? Agora, é preciso distinguir o uso correto desta acusação sobre a falácia ser apelo à autoridade. Se a autoridade possui argumentos, esses podem até ser questionados, mas por alguém que tenha um conhecimento no assunto compatível com essa autoridade. Não se pode simplesmente desconsiderar os argumentos que vêm de uma fonte de referência
somente dizendo que aquilo é a falácia de apelo à autoridade. Um exemplo. Eu acredito que os fiordes da Argentina estão derretendo porque os cientistas que os estudam assim disseram. Refutação. Isso é apelo à autoridade. Não é porque os cientistas disseram que isso está acontecendo que é necessariamente verdade. Claramente é um uso errado de evocação da falácia de apelo à autoridade. Colocado dessa forma como foi, não é falacioso, é a apresentação de fontes de informação. Sim, é verdade que os cientistas podem estar errados, mas quem está dizendo que eles estão errados? Qual seria a fonte contrária? Se nós não tivermos essa fonte contrária, a afirmação de que os fiordes estão derretendo porque os cientistas assim informaram é uma colocação bem razoável. A menção a uma autoridade deve ser uma forma indireta de mencionar argumentos, ou seja, eu estou mencionando essa autoridade porque ela é a fonte de argumentos especializados. Encaixam-se nessa categoria as menções a alguém que tem um diploma, um título, um mestrado, um currículo extenso. Lembrando que, desde que tenham ligação com o assunto em questão. Nada disso é garantia absoluta de estar correto, mas são bons indícios, porque pode-se esperar, por exemplo, que um engenheiro de Minas, com 20 anos de experiência, dará suas opiniões sobre exploração de minério baseadas em fatos com que ele teve contato nessa sua carreira. Ou que um biólogo com doutorado em infectologia opinará sobre a epidemia baseado em estudos concretos que ele fez sobre doenças. De qualquer forma, devemos observar se não existem outros argumentos de igual força ou mais fortes sobre o assunto do que a mera citação de uma autoridade, ou se não há outra forma mais direta de sustentar a conclusão. Se houver, esses argumentos diretos são preferíveis. Agora, sempre há os casos complicados. Por exemplo, usar autoridades em assuntos controversos. São os casos em que existem autoridades que divergem de opiniões. E se um lado do debate pode citar uma autoridade para defender um ponto de vista, o outro lado pode fazer o mesmo para atacar aquele mesmo ponto de vista. Chegando-se então a um impasse, se tudo o que há nessa discussão forem citações de autoridades. Outras vezes, uma autoridade afirma algo e parece ter embasado bem o que disse, tornando-se uma boa fonte. Mas seria necessário um conhecimento mais profundo para analisar e perceber que ela está falando alguma coisa errada. Ou, como escolher aceitar ou recusar autoridades que vão contra a maré, que falam algo contrário ao conhecimento dominante. Por exemplo, Dr. Fulano falou que a Terra é plana. Dr. Cicrano falou que o aquecimento global é uma farsa. Essa pessoa que vai contra a maré seria um gênio ou um maluco? Na verdade, essas situações são mesmo difíceis e não é objetivo dessa série aprofundar tanto, pelo menos por enquanto. E o que a psicologia pode acrescentar a isso? É que geralmente as pessoas acabam usando um critério muito simples para escolher em qual autoridade irão acreditar. Elas acreditam na autoridade que lhes fale aquilo que elas querem ouvir, aquilo que mais lhes agrada. Passemos agora à falácia do espantalho. Essa ocorre quando o debatedor distorce o argumento que recebeu para poder atacá-lo. Ele desvirtua o argumento verdadeiro para torná-lo mais fraco e, portanto, mais fácil de criticá-lo. Pode ser que a pessoa não tenha entendido o argumento verdadeiro e por isso o distorceu. Ou pode ser que tenha distorcido de propósito, de má fé. Obviamente, o erro nessa falácia é que o debatedor está refutando um argumento que ele inventou e não o que foi colocado pelo outro debatedor. Então, o debatedor que faz a falácia evita tocar nos pontos importantes que lhe são desfavoráveis. Acontece assim: o debatedor A defende o argumento X e o debatedor B distorce o argumento X, tornando Y. E aí rebate Y, e não X.
Exemplo: A diz que tem muita gente nas cadeias que deveria ser solta, porque foi presa injustamente. E aí B rebate: imagine o caos que vai ser se começarem a soltar tudo quanto é bandido. Outro exemplo: por que você só se preocupa com o crime quando tem tantas outras questões sociais que precisam ser olhadas? E a resposta: muito me espanta que você pense que o crime não tem importância. É fácil ver que nos dois casos o argumento que foi dado foi largamente distorcido. Agora uma situação um pouco mais complicada. A diz: penso que nas escolas os professores deveriam ser proibidos de fazer propaganda ideológica e partidária, porque assim estão influenciando os alunos. Ao que B responde: em primeiro lugar, influência sempre haverá, e os professores são pessoas mais bem preparadas para exercer essas influências. Além do mais, ideologia é um conhecimento importante para os alunos, faz parte do senso crítico necessário na formação dos nossos jovens. Então A, que havia dado o primeiro argumento, sente que ali tem uma pessoa mais preparada do que ele e um pouco confuso, meio convencido, aceita essa resposta. Sendo que, na verdade, ele poderia ter simplesmente pontuado: eu não falei sobre cortar o ensino de ideologias, eu falei sobre professores que fazem propaganda de suas ideologias pessoais. Ou seja, A havia opinado sobre a ideologia pessoal dos professores sendo passadas aos alunos, e B distorceu o argumento para falar sobre ensino de ideologias. Como a nossa proposta aqui não é apenas ensinar a identificar falácias nos outros, mas também em nós mesmos, vamos nos acostumar a raciocinar assim: é preciso nos esforçarmos para entender os argumentos dos outros antes de criticá-los, para que nós não caiamos na construção de falácias do espantalho. Por exemplo, terraplanistas refutando a gravidade costumam lançar o seguinte argumento: para provar que o globo terrestre pode ter oceanos, mostre que é possível fazer água ficar grudada numa bola de futebol. O que é um espantalho em cima da ideia da teoria da gravidade, porque não decorre da teoria da gravidade que a água teria que ficar grudada numa bola de futebol. Outra: o evolucionismo diz que macacos viraram humanos, mas se isso fosse verdade, não existiriam mais macacos. É um argumento falacioso, um espantalho criado em cima do evolucionismo que não diz nada disso. Outra: não devemos aceitar a proposta de Estado laico, pois esse leva ao ateísmo e o ateísmo leva à falta de caráter e valores. Nós queremos um país sem respeito aos valores civilizados? Dessa vez, foi construída uma sequência que é um espantalho sobre aquilo que significa defender o Estado laico. A falácia do espantalho também pode ser usada para fugir de perguntas e acusações. Prefeito, o senhor está sendo acusado de ter feito viagens particulares com dinheiro público. Mas como os senhores querem que um prefeito governe sem buscar conhecimento? Por acaso eu deveria viver preso na nossa cidade sem buscar conhecer as boas ideias que existem fora dela? Enfim, o que a psicologia tem agora a acrescentar sobre essa falácia? Por que as pessoas tendem a fazer distorções desses tipos? A resposta muitas vezes está no raciocínio motivado, na percepção seletiva e nas intenções subjacentes a uma argumentação. Essas componentes não permitem que a pessoa raciocine com pura lógica e cheguem até a pensar que uma distorçãozinha não faz mal na hora de argumentar. Mas isso é falácia e é trapaça. Uma forma simples de responder quando ocorre esse tipo de falácia é simplesmente dizer: você está criticando algo que eu não disse, ou você está respondendo algo que eu não perguntei. No próximo vídeo, continuaremos apresentando mais duas falácias muito recorrentes: o argumento circular e o ônus da prova. Então, até lá!